Olá, meu nome é Gabriel, sou biólogo e durante boa parte da minha vida de estudante eu quis saber qual era a relação entre as plantas e o ambiente que elas habitavam. Você pode imaginar que as condições ambientais vão determinar quais as espécies de plantas que vão sobreviver em um determinado local. Mas você já parou para imaginar que o contrário também pode ocorrer, que as espécies de plantas podem afetar a maneira como o ecossistema se comporta? Na verdade, alguns estudos já mostraram, por exemplo, que florestas com a maior diversidade de plantas podem ter uma produtividade maior, ou seja, as plantas vão crescer mais, capturando mais gás carbônico da atmosfera. Mas em meu trabalho eu foquei em outro processo, foquei na decomposição das folhas das plantas. E se você, assim como eu, já assistiu o filme do Rei Leão, sabe o quão importante é o processo de decomposição. Em uma das lições que Mufasa dá para Simba, ele fala que o antílope come a grama, o leão come o antílope e depois que morre, o leão vira grama. Ou seja, ele se decompõe e se transforma nos nutrientes que vai permitir o crescimento de novas plantas. E tudo está ligado em um delicado equilíbrio. Mas voltando para o objetivo inicial do meu trabalho, eu queria saber como é que diversos fatores, como a umidade e os nutrientes do solo e a própria diversidade das plantas, influenciavam na decomposição das folhas das plantas. O meu trabalho tem duas diferenças principais em relação a outros estudos sobre a decomposição de folhas. O primeiro é que eu usei parcelas naturais, ou seja, eu não manipulei quais espécies estavam nas minhas parcelas, enquanto outros trabalhos manipulam e colocam determinadas espécies em várias combinações que eles desejam para estudar os efeitos que as espécies vão ter na decomposição. A segunda diferença é que normalmente utilizam bolsas de malhas para medir a decomposição das folhas. Se colocam algumas folhas dentro dessas bolsas e deixam nas florestas durante alguns meses. Depois de um tempo, se mede o quanto de massa que essas folhas perderam, ou seja, o quanto elas se decompuseram. O problema desse método é que elas impedem a interação de pequenos animais que ajudam na decomposição das folhas durante o processo. Para deixar o meu trabalho o mais próximo possível da realidade, além de utilizar as comunidades naturais, eu usei um método diferente para medir a decomposição, fazendo um balanço entre a quantidade de folhas e galhos que caíam das plantas e a quantidade que estava estocada no solo, que é chamada de serrapilheira. Após várias análises em computadores, nós descobrimos que o principal fator que influenciava a decomposição da serrapilheira era a umidade do solo. Mas como é que a umidade do solo pode influenciar a decomposição da serrapilheira? A decomposição ocorre quando fungos e bactérias presentes no solo se alimentam da serrapilheira. Mas para que eles possam trabalhar normalmente, eles precisam de quantidades ideais de água, sais e oxigênio disponíveis. Em solos muito úmidos, o oxigênio não vai conseguir se dissolver facilmente, dificultando a respiração dos fungos e bactérias, enquanto em solos muito secos vai haver dificuldade no transporte de solutos, ou seja, existe uma umidade ótima do solo que vai permitir o perfeito trabalho desses organismos. Dentre outros fatores, a umidade do solo é afetada pela chuva e pela temperatura, ou seja, mudanças globais nessas duas condições podem também alterar a decomposição da serrapilheira, modificando o ciclo dos nutrientes importantes para o crescimento das plantas.